Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. Esse é o primeiro tutorial do ano de 2025. Eu tinha dado uma pausa porque eu tive uma neném, eu precisava desse momento, né, ficar mais próxima dela. Mas hoje, se Deus quiser, eu estou retornando ao canal e vou deixar esse tutorial bem básico, assim, dessa mandala, para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês verão 6 pontos de bordado, são pontos básicos, bem simples aí para vocês fazerem. E eu vou iniciar por esse centro, que é onde tem o ponto areia. Eu estou utilizando 6 fios da linha em meada. Eu vou sair logo aqui nessa parte, sendo que eu tenho todo esse espaço do círculo para entrar. Estou usando 6 fios da linha em meada. Agulha de mão ou costura número 5, ela tem a ponta afiada. E o ponto areia são esses pontinhos retos que eles estão sendo feitos aleatoriamente, em posições diferentes, direção uma da outra, um diferente do outro ponto. O importante é que ele seja bem aleatório para dar esse efeito e você poder preencher os espaços que desejar com ele. Não precisa fazer o tamanho dos pontos, tudo do mesmo tamanho, até porque é muito difícil, né, você conseguir fazer exatamente do mesmo tamanho, mas você pode fazer tamanhos aproximados, assim, fica ótimo. Estou fazendo o último ponto areia, esse centro, ficou desta forma. Venho aqui do lado avesso, passo por baixo do ponto mais próximo que tiver com a agulha, para poder dar um nozinho. Agora eu passo com a agulha por dentro desse círculo da linha para dar o nó. Aproveita, ó, passa por baixo dos pontos que tiver mais próximo para deixar o final da linha mais firme aí. E é só cortar agora, bem aqui. Centro todo feito com ponto areia. Nesse próximo círculo, eu utilizei o ponto alinhavo. Ele já está todo concluído, mas além dessa parte, eu fiz também ponto alinhavo nesse outro círculo, ó. Vou demonstrar para vocês. Eu estou utilizando os 6 fios da linha em meada, certo? Então, eu vou sair logo aqui, como se eu estivesse iniciando o ponto. Nessa parte, dei um breve espaçamento, faço o ponto, procuro fazer um padrão dos outros, ó, mesmo tamanho. Agora, eu dou um breve espaçamento com a agulha do último ponto e continuo fazendo desta forma. Ponto alinhavo todo feito, e após ele tem essa linha toda sinuosa que eu fiz com um ponto atrás. Essa parte também, ó, tá sendo feita com ponto atrás. Vou fazer isso aqui também com um ponto atrás, que é um ponto muito gostoso de fazer, é um dos meus preferidos. Eu vou iniciar como se eu ainda não tivesse começado, bem aqui, ó. Imaginar que é o começo mesmo do ponto. Eu estou utilizando uma linha em novelo, que é a linha perlê, ó. Ela é matizada, muito bonita, né? E aí eu faço assim, um ponto atrás, faço o primeiro ponto. Opa, prendeu bem aqui. Vou agora mais à frente, saio mais à frente com a agulha, deixando um espaçamento que corresponda a mais ou menos o tamanho do ponto anterior. E volto aqui no final, ó, do ladinho do último ponto feito.
para fechar esse espaço. E eu faço a mesma coisa novamente, saio mais à frente, deixo um breve espaçamento e volto no final do ponto anterior para fechá-lo. E assim por diante, assim é feito o ponto atrás. Pelo fato da linha ser matizada, ficou dessa forma o ponto atrás. Olha que interessante, umas partes azuis, outro mais clarinho, outro quase branco. Então, dando continuidade, depois do ponto atrás, eu fiz esse círculo com ponto reto. E olha só que bonito, né? Adorei e além disso é super facinho de fazer. Tô usando linha emmeada, a linha Molineux, os 6 fios. Eu tô usando esse círculo como base, mas eu saio antes dele, ó, acima, e retorno logo aqui abaixo, ó, para ir preenchendo ele todinho. Agora eu saio nessa parte de baixo dele e retorno lá acima, para poder ter o melhor aproveitamento de linha. Ponto reto todo feito. Gostei muito desse resultado, da cor dele. Agora nós vamos para esse outro ponto, que é o caseado. Olha que lindo, gente. Meio círculo, né, caseado. Eu vou sair com a agulha logo aqui no cantinho. Venho na metade dessa linha, que é bem aqui, fazer um ponto. Saio com a agulha ao lado, bem encostadinho desse ponto onde eu tinha saído no início. Deixo essa linha para cima. Volto com a agulha nessa parte e já direciono a agulha mais para cá. Porque vejam que nesse outro anterior, eu usei 3 pontinhos para fazer essa metade de caseado, né? Nessa parte. Então, deixo a agulha enfiada aqui. A linha vem por trás da agulha para poder segurar essa laçada feita. Segura essa linha logo aqui em cima. Agora eu retorno com a agulha logo nessa parte aqui de baixo e já direciono ela para cima, ó. Desse jeito. Linha aqui por trás da agulha para de novo segurar essa outra laçada. Eu vou fazer a mesma coisa, vindo aqui novamente nesse meio e apontando agora, dividindo essa parte, ó, ao meio. A linha já tá por trás da agulha. Vá procurando movimentar seu bastidor para facilitar para você, não ficar com dor na mão, no punho. Volto aqui nessa parte e já saio nessa pontinha. Linha por trás. Pronto, agora é só finalizar. Você venha bem aqui do lado de fora. Entra com a agulha para segurar essa última laçada. E aqui está esse caseado. Para iniciar o próximo, você já sai logo aqui, ó. Faz o pontinho e aí você dá a continuidade. E agora nós veremos o último ponto que eu tenho para mostrar, que é este aqui. Ele é chamado de cabeça de touro. Olha só, a cabeça, né, do touro e os chifres. Bem interessante, né? E bem simples também. Eu tô utilizando agora 3 fios da linha emmeada. Eu dei um breve espaçamento, ó, do último ponto pro que eu vou fazer. Deixo a linha para baixo. Dou esse espaçamento que é correspondente a esses anteriores, ó.
E já venho com a agulha apontando para este meio. Que o restante dessa parte, até chegar nesse risco de baixo, vai ser a cabeça do ponto. Linha por baixo da agulha, puxa. Não puxa muito para não ficar muito, apertar muito tecido. Agora você volta para o mesmo local onde saiu com a agulha e direciona para baixo, onde está o riscado da caneta. Linha por baixo da agulha e puxa. Pronto, e é só dar um pontinho agora, logo aqui do lado de fora, para segurar o ponto cabeça de touro. A mandala tá quase toda concluída. Me acompanhe lá no perfil do Instagram. É esse que tá aparecendo aí pra vocês. E vejam lá, eu vou deixar publicado a foto dessa mandala toda feita. Vai ficar muito linda. Eu já tô gostando dela desse jeito, quase concluída. Essa parte, ó, da metade do caseado circular. Tô gostando muito. O ponto cabeça de touro, esse ponto reto sendo trabalhado desta forma, também tô adorando. Então, gente, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição link de tutorial de cada um desses pontos, para que vocês possam ver e se aprofundar ainda mais em cada um deles, certo? Para que vocês tenham ainda mais noção sobre como continuar o ponto quando terminar a linha, como arrematar, como finalizar o ponto. Tudo isso eu explico no tutorial individual de cada um deles, que fica bem mais específico, mais detalhado, tá certo? Essa semana foi meu aniversário, queria aproveitar logo esse momento para poder retornar ao canal, retornar às atividades, né? Porque é uma maravilha bordar. Eu tenho conseguido bordar um pouquinho de vez em quando a minha neném deixa. E eu queria muito retornar para cá, para publicar alguma coisa, para poder me distrair um pouquinho também, né, com bordado, que é uma maravilha, ajuda demais a gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro tutorial do ano. E logo aqui abaixo também, na descrição, eu vou deixar o link dessa mandala, se vocês quiserem fazer o download para imprimir e fazer na casa de vocês, fiquem à vontade. Desenho, tudo é gratuito. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um feliz ano novo, cheio de bordado, cheio de cores, de linhas, muita saúde. Desejo que vocês se hidratem bastante, bordem bem muito, tá, gente? Então é isso. Se Deus quiser, até a próxima semana com mais um tutorial. Tchau!